Olá, crianças, bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula. Antes de tudo, vamos fazer a nossa prece, vamos cantar uma musiquinha pra gente fazer a nossa prece, tá bom? Fecha a janelinha dos olhos, abra do coração. Deixa Jesus entrar, pois Ele é nosso irmão. Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Peço proteção, saúde, sabedoria e força. Agradeço pela minha vida, pela vida dos meus familiares, pela vida das crianças. Peço saúde aos médicos, enfermeiros, a todos os trabalhadores que precisam trabalhar. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Bom dia, crianças, eu espero que vocês estejam bem, o tio tá bem. Hoje nós vamos ter a nossa aulinha do Livro dos Espíritos 1, que é o livro que a gente vai estudar nesse semestre, tá bom? E hoje a nossa aulinha é sobre Allan Kardec. Quem lembra do Allan Kardec? Hoje nós vamos contar a história de Allan Kardec, então. Allan Kardec nasceu em Lyon, lá na França, muito longe daqui, fica lá na Europa. Allan Kardec, cujo verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu na cidade de Lyon, França, a 3 de outubro de 1804. Olha, muito tempo! Muitos de nós não estávamos aqui na Terra, né? Ou estávamos em outra reencarnação. Rivail, que é Allan Kardec, realizou seus primeiros estudos em Lyon, sua cidade natal, completando-os na Bela e Verdun, no famoso Instituto de Educação Pestalozzi. Então aqui, foi a escola que Allan Kardec estudou sua vida inteira. Com 14 anos, Rivail já legava à humanidade bela contribuição. Enfim, com 14 anos, Rivail já legava à humanidade bela contribuição. Para os seus condiscípulos menos adiantados, abriu cursos nos quais ensinava o que ia aprendendo, nos momentos que lhe eram reservados ao descanso. Então, ao invés de estudar, de brincar, quando ele tinha esse momento livre, Allan Kardec ele dava cursos a outras pessoas para auxiliá-los. Após longos estudos, instalava-se o jovem Rivail em Paris, também na França, iniciando suas atividades de professor. Então, depois de longo tempo estudando, ele virou professor. De sua dedicação surge seu primeiro livro. Apenas 20 anos tem o jovem escritor. Esse livro é o marco inicial de uma série de obras educacionais e pedagógicas. Então, o primeiro livro que Allan Kardec escreveu foi algo relacionado à educação. Aos 28 anos, casa-se com a jovem Amélie, que havia de tornar seus dias mais suaves. Então, quando tinha 28 anos, Kardec se casou. Fundou também o Instituto Técnico, que era chamado Instituto Rivail. Aqui, O instituto que ele dirigia com alto espírito missionário teve que cerrar suas portas, fechou as portas do instituto. Rivail, entretanto, demonstrando firme vontade e inquebrantável energia, ministrou de 1835 a 1840 cursos gratuitos de Química, Física,
astronomia, fisiologia, anatomia e muitos outros cursos, tudo lá. Fundou e dirigiu o Liceu Polimático até 1850. Além disso, Rivail conhecia profundamente o alemão, o inglês, o holandês, assim como eram sólidos seus conhecimentos do latim e do grego, do gaulês e de algumas línguas novilatinas. Então, Rivail falava diversas línguas, como a gente pode ver aqui, não falava somente o francês. Atingiu o emérito professor, a madureza dos 50 anos. Forjado no trabalho digno, ouve falar pela primeira vez sobre um estranho fenômeno, que começa a intensificar-se nos salões elegantes da época, o fenômeno das mesas girantes. Aqui, ó, ele já com 50 anos, era professor consagrado, conhecido na França, e nessa época começa a falar sobre o fenômeno das mesas girantes. Vamos ver o que era esse fenômeno. No início, o experiente educador não demonstra interesse. Então, quando ele ouviu pela primeira vez falar sobre isso, ele não se importou muito, achou que era mentira, não acreditou. Os fenômenos se multiplicavam por toda parte. Os amigos não se cansavam de falar-lhe sobre o fato. Finalmente, Rivail aceita o convite de outro amigo, o Sr. Fortier, para assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plainemation. Em casa da família Baldin, através da mediunidade das senhoritas Baldin, Hippolyte Léon Denisart Rivail entra em contato com o espírito Zéfiro, que se torna auxiliar de seus trabalhos. Então, depois que ele viu a primeira vez, que ele começou a pesquisar, que ele começou a frequentar, ele entrou em contato com esse espírito que se tornou auxiliar de seus trabalhos. O árduo trabalho de compilar, separar, comparar, condensar e coordenar as comunicações espíritas recebidas só poderá ser realizado por um sábio, como Rivail, como Allan Kardec. A 18 de abril de 1857, finalmente era dado à luz o Livro dos Espíritos. Então, em 57, nasceu o Livro dos Espíritos, que é o livro que a gente estuda. Que é aqui, ó, Livro dos Espíritos. Essa versão aqui é para as crianças, mas depois, quando a gente se torna, cresce, a gente vai estudando a versão original. Sendo seu nome muito conhecido no mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores como professor, vocês se recordam? Ele adotou o alvitre de assinar com o nome de Allan Kardec, nome que, segundo lhe revelava o guia, ele tirara dos tempos dos druidas. Então, Allan Kardec, que antes se chamava Hippolyte Léon Denisart Rivail, ele prefere assinar com o nome de Allan Kardec. Por quê? Porque antes ele era muito conhecido como Hippolyte na educação, que ele escrevia livros de pedagogia, era muito estudioso. Então aqui, para separar, para não confundir as coisas, ele assina como Allan Kardec. A esta primeira obra, o Livro dos Espíritos, de caráter espírita, seguiram-se muitas outras obras de Allan Kardec, que passamos a relacionar. Então ele escreveu muitas outras obras, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênesis. A 1º de abril de 1858, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, a primeira regularmente constituída na França. Em setembro desse mesmo ano, o Sr. Lachartre, amigo de Allan Kardec, residente então em Barcelona, na Espanha, encomenda-se 300 volumes de suas obras.
As obras são apreendidas sobre as ordens do bispo, que ordena a queima delas em praça pública pelas mãos do carrasco, através do ato de fé. Então todas as obras encomendadas foram queimadas. O Espiritismo se expande por toda a parte, levando a todos os corações o Consolador prometido por Jesus. Então aqui, depois de alguns anos, de muitos anos, o Espiritismo começou a se consolidar, se espalhando por toda a terra, por todos os países, e a mensagem de Jesus foi chegando nas pessoas. Desde 1860, Allan Kardec vinha realizando magistrais conferências em mais de 20 cidades da França e da Bélgica. Em 31 de março de 1869, o codificador, aos 65 anos, retorna à pátria espiritual com a consciência tranquila pelo dever bem cumprido. Então, em 31 de março de 1869, Allan Kardec desencarnou. Ele deixou o plano terrestre e foi para o plano espiritual. Olha só essa mensagem aqui. A semelhança de todos os gloriosos reformadores, Allan Kardec brilhará através dos tempos, como um fulgurante sol na aura do Espiritismo. Então, essa foi a história de Allan Kardec, essa foi a história da vida de Allan Kardec. Foi um pouquinho resumida, mas é só pra gente conhecer um pouquinho de tudo isso que é o Espiritismo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham prestado atenção. E agora eu queria que vocês fizessem um desenho de Allan Kardec. Que tal? Quem quiser pode enviar para a tia Ita, quem não quiser não precisa. Quem quiser mandar sugestão para a aulinha, se precisa melhorar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha, que vocês façam um desenho do Allan Kardec. Pode ser Allan Kardec com vocês, Allan Kardec com Jesus, da forma que vocês preferirem. Tá bom? Agora a gente vai fazer a nossa prece para encerrar a nossa aulinha. Vamos fechar nossos olhinhos, pensar no Mestre querido, pedir proteção, saúde, paz. Mestre, muito obrigado por esse dia, pela nossa aulinha, pela oportunidade de estar conhecendo um pouquinho da história de Allan Kardec, um pouquinho da história do Espiritismo. Muito obrigado por tudo, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela vida das pessoas que nós amamos. Queria pedir proteção e saúde às pessoas que estão necessitando e força. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Tchau, crianças, até sábado que vem.